Jung nasceu na Suíça em 1875 e desde pequeno já percebia no seu interior algo que o fazia diferente de outras crianças, pois ele encarava a vida dentro de uma perspectiva mais amadurecida. Ele se graduou em medicina, especializando-se em psiquiatria, e no início do século XX ele conheceu Freud, que viria a ser o seu mentor e maior amigo. Embora os dois já mantivessem contato por mais de 300 cartas trocadas, o primeiro encontro se deu em 1907, quando os dois conversaram ininterruptamente por mais de 13 horas, tamanha identificação e admiração que tinham. Lembrando que Freud já era um renomado psiquiatra, sendo quase 20 anos mais velho que Jung. Apesar dessa identidade de pensamentos, havia também diferenças, pois Jung nunca aceitou a tese de Freud de que as causas dos conflitos psíquicos estavam necessariamente ligadas a traumas de natureza sexual, enquanto Freud não admitia o interesse de Jung pelos fenômenos espirituais, que não havia o empirismo científico necessário. Essas divergências, com o passar do tempo, foram ganhando proporções de tal forma que houve o rompimento entre eles em 1930. Embora o rompimento ocorrido para Jung tenha sido traumático, na realidade se demonstrou benéfico, pois a partir daí é que ele fundamenta toda a sua teoria. Mas não foi fácil, pois ele permanece durante 6 anos praticamente confinado em uma torre que manda construir, e é lá que ele tem suas piores crises, a sua noite escura da alma, o processo que antecede às transformações espirituais. Neste período, ele chegou a desenhar uma mandala por dia, como uma forma de reintegrar os seus conteúdos inconscientes. Jung teve muito contato com o conhecimento oriental, ocorrendo fenômenos de sincronicidades. Ele pensava em um assunto e um amigo o presenteava com um livro sobre o tema. Foi assim com um livro de preceitos taoístas denominado O Segredo da Flor Dourada, assim como o Bardo Todol, que é um livro tibetano dos mortos. Bardo significa entre marcos ou entre ilhas, sendo um tratado sobre a erraticidade da alma e que é um guia orientativo para a morte. Mas eu diria que é um livro tibetano da vida, pois, segundo ele, existe vida após a morte. Enfim, todo esse universo, assim como o mundo da alquimia, impregnou muito as suas ideias. Todo esse legado taoísta, budista, alquímico o influenciou profundamente. Segundo Jung, a estrutura da psique é constituída pelo ego, a persona, a sombra, ânimos, que é o aspecto masculino na mulher, e ânima, que é o aspecto feminino no homem. Acima disso está o si mesmo, que é o self, ou a individualidade, existindo também o inconsciente coletivo. A sincronicidade, os arquétipos, a individuação são também conceitos fundamentados por Jung. Para os teosofistas, a psique envolve tudo o que está entre o corpo físico e o ego teosófico, portanto, diferente do ego citado acima, esse sim relacionado com a psique. O ego teosófico é o eu superior, Atma, Buddhi e Manas. No caso, Buddhi e Manas corresponde ao self de Jung. Pela obra Tipos Psicológicos, fruto de mais de 20 anos de observação e do exercício da medicina psiquiátrica, Jung trouxe fundamental contribuição para o entendimento da tipologia humana. Ele distingue
duas formas de atitude das pessoas em relação ao objeto, sendo uma a extroversão e a outra a introversão. As atitudes são direcionadas pela libido, que Jung entende como sendo a energia psíquica. Além das atitudes de introversão ou extroversão, existem 4 funções psíquicas que são pensamento, sentimento, sensação e intuição, que somadas às atitudes de introversão e extroversão representam os tipos psicológicos. Existem 2 maneiras opostas através das quais percebemos as coisas, ou seja, a sensação e a intuição, e outras 2 pelas quais julgamos os fatos, que é o pensamento e o sentimento. A sensação e a intuição são funções irracionais, pois a situação é aprendida diretamente, sem julgamentos ou avaliações. A sensação é a função dos sentidos que percebe a natureza material da realidade, enquanto que a intuição, a percepção se dá de maneira inconsciente, por meio de aspirações e pressentimentos. As funções pensamento e sentimento são consideradas racionais e se baseiam em julgamentos. Enquanto o pensamento estabelece conexões conceituais e lógicas, julgam e classificam discriminando com base na razão, a função sentimento se contrapõe, pois esta julga o valor intrínseco das coisas, valorizando a harmonia interior. Essas tipologias também estão contidas pela própria astrologia, já que Jung estudou astrologia ao longo de sua vida, na busca pela compreensão das almas e suas integrações com a vida, sendo que ele também foi responsável pela introdução da astrologia na psicanálise. A tipologia normalmente não é exercida de maneira unilateral, podendo haver uma prevalência de um tipo sobre o outro, pois se houver excesso em um, isso indica que há falta em outro, e, portanto, um desequilíbrio. Então, é normal que se domine 2, às vezes 3 tipos, mas 4 é para casos excepcionais. O processo de individuação leva à integração dos 4 tipos, sendo necessário que seja utilizada a linguagem do inconsciente coletivo, que envolve os mitos, os sonhos, ou seja, o mundo dos arquétipos que são conteúdos do inconsciente coletivo. São imagens primordiais sem conteúdos, gravadas na constituição psíquica, que já eram de conhecimento dos budistas, conforme já vimos nos vídeos passados. Sem este fator, segundo Jung, é impossível de se chegar ao self. O self é a quintessência dos arquétipos, sendo o princípio organizador, guia e unificador que dá direção à personalidade e sentido à vida. É o ápice do crescimento pessoal, que leva à autorrealização, ou seja, é o homem eterno, a divindade no homem. É atemporal, único, eterno e universal. O inconsciente coletivo, que é a parte da psique, deve-se à hereditariedade e não às experiências pessoais. Isso está numa camada, num extrato, que todos podem acessar de uma maneira inconsciente. Podemos fazer uma analogia aos registros akáshicos ou registros búdicos. Ele diz que o inconsciente é constituído por material esquecido ou reprimido. Jung diz ainda sobre a psique subjetiva, que é o inconsciente pessoal, e a psique objetiva, que é impessoal ou transpessoal, estando esta associada ao inconsciente coletivo.
Freud já tinha sedimentado o conceito de ego, sendo que ele dizia que este é como um coitado, pois está pressionado pelo id, que corresponde aos aspectos dos desejos inconscientes, hereditários, transcendentes, que leva ao prazer. O ego submetido ao id vive uma vida de prazeres condicionado àquela estrutura que vimos no início, a roda de prazer e dor que leva ao sofrimento. Por outro lado, Freud diz que existe o superego, que é o que impõe as regras, todos os limites, sendo o castrador. A pessoa que é submetida ao superego também irá sofrer. O ego também é confrontado com o mundo exterior, com todos os perigos latentes. O ego então fica confinado a essas condições da vida, duas internas e uma externa. O método de Jung foi desenvolvido pela sua própria experiência. Ele percebe que o método funcionou para ele e conclui que é possível ser aplicado a outros, constituindo-se em um modo revolucionário de analisar essas questões da espiritualidade sob o prisma científico que necessita ter uma metodologia controlada. O método é chamado de psicologia analítica. Inicialmente ele chamou de psicologia dos complexos. Jung diz que a pessoa que passa pelo processo tem que necessariamente assumir um compromisso ético, pois uma vez que se tenha descoberto a sua patologia, ele tem um compromisso ético em relação àquilo que é a ideia do budismo. Ora, se você se conscientiza, entende e pensa corretamente, tem que assumir uma postura ética que é a fala, a ação, o modo de vida e o esforço corretos. A função de todo o processo é curadora, tanto é que em seu livro Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung diz: a cura das almas é minha missão. A psicologia de Jung cura a alma e não é simplesmente um processo de ajuste da personalidade. É um processo de integração da personalidade, autônomo e inconsciente, a determinar um impulso natural para a autorrealização, podendo tornar-se atividade consciente. A personalidade é nutrida com luz e o consciente estende-se. O processo, embora seja inconsciente, pode tornar-se atividade consciente, direcionado pela própria pessoa. Como no budismo, é o princípio da função que transcende, existindo uma luta contra as forças opostas entre o consciente e o inconsciente, representada pelas mandalas. Este processo de alimentação mútua, onde o consciente clareia o inconsciente e este nutre o consciente, harmonizando os conteúdos, permite que o inconsciente sussurre e se perceba as mensagens, fazendo como que a personalidade seja transformada, desenvolvendo a plenitude. Assim, é um processo que permite se contatar o luminoso, ou seja, tudo aquilo que foge da esfera do fenômeno material. É o universo que é o que é, sem conceitos, que é a percepção budista da vacuidade, o não temporal e o não local, o uno, sunyata, conforme já comentamos em vídeo anterior. É interessante conceituar o que é desenvolvimento, já que muitas vezes não prestamos muito atenção no significado das palavras. O conceito é um pouco diferente que normalmente estamos habituados a considerar. Pode-se acreditar que para o desenvolvimento são requeridas ações externas ao meio, mas na realidade, desenvolvimento requer uma interiorização. O que é desenvolver? O que significa embrulhar? É revestir algo com alguma coisa. O que é desembrulhar? É tirar o revestimento de algo. O que é envolver?
o mesmo que revestir e embrulhar. Desenvolver-se, então, é desembrulhar-se. Nós temos que nos desembrulhar retirando os nossos envoltórios de identificação, como o nosso corpo físico, nosso corpo energético ou denominado astral, e também o nosso corpo mental, relacionado aos nossos condicionamentos mentais, para revelarmos a pedra preciosa e incorruptível que está no âmago de nosso ser. Não no sentido de negligenciarmos esses corpos, mas de submetê-los à vontade do nosso eu verdadeiro. Nós devemos ser jogadores, mestres de nosso tabuleiro da vida, e não meros peões. Mas voltando ao processo. Na realidade, não existe um método rígido, sendo que o terapeuta é um facilitador do desenvolvimento das possibilidades criativas do paciente. O terapeuta deve ser livre de preconceitos e teorias. Ele deve compreender o indivíduo e deixar que a natureza seja o seu guia. A criatividade é um fator importante no processo. Através da arte é possível se fazer a síntese. A capacidade da criação nos fazem divinos, pois temos como transformar a imaginação em algo concreto, dar forma ao pensamento e idealizações. Muitas pessoas têm medo de serem criativas por egoísmo. O ato de gerar um objeto da criação, uma vez concebido, não pertence mais a quem o criou. Uma música, uma pintura, um poema, um filho, depois de criado, não pertence mais ao Criador. As pessoas às vezes reprimem a sua capacidade criativa por egoísmo. O processo, além de estimular o extravasar do que está reprimido, provoca um estado mental calmo e livre de pensamentos e sem julgamentos, e ao observar os desdobramentos dos conteúdos inconscientes, que é similar à meditação. Jung disse também que as experiências resultantes dos contatos mantidos com o universo do inconsciente devem ser registrados por escrito ou por desenhos, que são expressões criativas. A ação deve ser pautada pela não ação, ou seja, deixar-se fluir, pois isto é a chave que abre a porta do caminho, pois o consciente individual está sempre a interferir e não permitir a fluidez. Podemos associar esse consciente pessoal com a mente concreta, que analisa, critica e julga, conforme Blavatsky já havia mencionado na Voz do Silêncio, quando diz que a mente é a grande assassina do real e que o discípulo mate a assassina. Recomendo que se assista ao vídeo A Natureza da Mente. Com esse processo de interfusão e união dos opostos, resulta-se na consciência crescente e na amplitude da personalidade transformada, emergindo um novo ser. Emerge um novo centro de personalidade, que é o Self, o eu superior, diminuindo a tendência do ego, do eu inferior, atraindo para si tudo que pertence à unidade, cessando o superficial e o não essencial. Na realidade, segundo Jung, todo esse processo é de autoeducação, não existindo cura pessoal sem a retomada da perspectiva religiosa da vida. Lembrando que religião é o processo de religar a psique ao self. Jung menciona em seu livro A Prática da Psicoterapia que o processo de individuação leva ao nascimento de uma consciência da comunidade humana, justamente porque nos torna cônscios do inconsciente, que une e é comum a toda a humanidade. A individuação é uma reconciliação consigo mesmo e, ao mesmo tempo, com a humanidade, visto que somos partes dela.
No próximo vídeo apresentarei uma síntese dos aspectos similares e das diferenças entre o sistema budista e a psicologia junguiana.